Começa agora a programação do Ministério Segundo o Coração de Deus. Direção, Pastor William e Pastora Nilma. O Ministério Segundo o Coração de Deus está localizado na QNO 5, Conjunto G, lote 55, CTO. Cultos: domingo, culto da família, às 19 horas. Terça, estudo bíblico, às 19h30. Quinta, culto de cura e libertação, às 19h30. Aleluia, glória a Deus, louvado e engrandecido é o santo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Quero a partir de agora, a partir deste momento, cumprimentar aí todos os irmãos com a santa e gloriosa paz do Senhor, nessa noite abençoada, dia 5 de setembro de 2023. Estamos aqui às 19h02, né? Aqui para começar, para dar início a mais um estudo bíblico da palavra. Você que vai acompanhar aqui conosco, você que vai acompanhar aí pelas redes sociais também, vamos deixar aí salvo no Facebook e no YouTube, e que Deus possa abençoar a sua vida através de mais um estudo bíblico da palavra do Senhor dessa noite de hoje. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe seu lar, Deus abençoe sua família grandemente nessa noite de hoje, irmãos. Já vamos dar início aqui apresentando a lição de hoje, amém? Apresentando a lição de hoje, vamos estar colocando aí na tela para que você possa aí também estar aí se situando sobre a lição de hoje, irmãos. A lição de hoje é a lição que tem como tema a dessacralização da vida no ventre materno. Glória a Deus, louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. A dessacralização, um nome meio difícil, né? Nessa noite de hoje, mas é bênção do Senhor para as nossas vidas, né? A dessacralização da vida no ventre materno. Nós estamos estudando a revista do terceiro trimestre de 2023, que tem como tema principal a Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver no mundo dominado pelo espírito da Babilônia. E nós estamos na lição número 5, amém? Lição número 5, então hoje nós vamos estar falando muito sobre isso, né? Sobre a vida, sobre a importância da vida. Vamos desenvolver o tema aí do aborto também, amém? Então eu creio que essa lição vai ser mais uma bênção do Senhor para as nossas vidas. Deus abençoe toda a minha família, minha esposa, meus filhos. Deus abençoe nosso irmão Marcos Roberto, que já está aí também, e você que for entrando, Deus abençoe sua vida também, em nome de Jesus Cristo, amém? Louvado, engrandecido é o santo nome do Senhor Jesus Cristo. Já vamos aqui, irmãos, para o início, começando aqui pelo textuário que está aí na sua tela. O textuário está em Lucas, capítulo 1, versículo 31, que diz: E eis que em teu ventre conceberás, e darás à luz um filho, e pôr-lhe-ás o nome de Jesus. Glória a Deus. E aqui a verdade prática dessa lição vai dizer: a concepção divina de Jesus Cristo sacraliza a vida no ventre materno e se opõe à cultura da morte infantil intrauterina do presente século. A maior prova que a vida humana é sagrada, que a vida humana é santa, é o próprio nascimento do Senhor Jesus Cristo. Que Jesus Cristo ele foi concebido de uma forma divina. Isso mostra que a vida é sagrada. Nós podemos dizer também
que apesar de nós sermos concebidos através da relação íntima dos nossos pais, nós podemos dizer também que nós nascemos de uma forma divina, de uma forma sobrenatural, porque é Deus que é o autor da vida, é Deus que deu essa capacidade do homem de se reproduzir também. Uma boa noite para o meu irmão Hélio Lopes, que Deus abençoe o irmão Hélio aí, e toda a família também, em nome de Jesus Cristo. Então essa é a verdade prática e nós vamos estar desenvolvendo esse tema aí juntamente com os irmãos. Leitura bíblica em classe, né? No caso, a leitura bíblica você vai ler na sua casa. Está em Lucas, capítulo 1, versículo 26 até o 33 e versículo 39 até o 45, que vai ali relatar o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. A concepção de Maria, né? De uma forma divina, através do Espírito Santo, e você vai estar lendo aí na sua casa também. Todas as vezes que a gente colocar o tema ali nas redes sociais do Estudo Bíblico, você já pode procurar qual é a leitura da semana, comprar sua revista também, e você pode estar lendo aí na sua casa, que vai ser uma bênção de Deus. Então já vamos desenvolver aqui, vamos passando aqui para frente, para a introdução, para nós estarmos desenvolvendo nessa noite essa lição abençoada. Que diz assim: Deus é o autor supremo da vida. Por isso, as Escrituras a valorizam desde a concepção no ventre materno. Salmo 139, versículo 13 ao 16, nós vamos ler daqui a pouco. Os irmãos notem, né, que sempre tem várias referências. Essas referências nós extraímos da revista da CPAD, do Estudo Bíblico, né, das EBDs da CPAD. Você pode encontrar essas revistas em livrarias evangélicas ou pela internet também. Assim, toda ideologia que tem o objetivo de alterar o conceito da vida desqualifica a autoridade bíblica e faz apologia à cultura de morte infantil no útero. A ideia progressista que reivindica ao ser humano a autonomia sobre a vida afronta a soberania divina. Nesta lição, estudaremos a concepção sobrenatural de Jesus Cristo, a apologia ideológica da cultura da morte e o conceito da sacralidade da vida no útero materno. Primeiramente, vamos explicar o que é sacralidade da vida. Isso significa que a vida é sagrada. Sacralidade quer dizer algo que é sagrado, algo que é santo, né? Algo que é divino. Então, irmãos, a vida ela é sagrada. Nós podemos dizer que nós podemos aplicar isso em várias áreas das nossas vidas. A vida para Deus é sagrada. O casamento para Deus é sagrado também, irmãos. Nós podemos dizer que os nossos relacionamentos para Deus tem que ser algo sagrado. Amar a Deus, amar o próximo, tem que ser algo sagrado também. Então, hoje em dia, o que mais estão querendo se fazer é tirar esse conceito de sagrado. Hoje em dia, cada vez mais, o homem está afundado no pecado. E quanto mais afundado no pecado o homem está, mais ele quer tornar insignificante essa questão do sagrado. Mas ele despreza essa questão do sagrado. Uma boa noite para nossa irmã Patrícia Araújo e para toda a família também, em nome de Jesus. Então, irmãos, olha, para Deus o casamento tem que ser sagrado. Então, o casamento, ele tem que trazer algo ali de Deus para a família. O casamento, ele tem que envolver amor, tem que envolver respeito. Não é isso, meu irmão Israel Oliveira? Tem que envolver carinho, afeto. E muitas vezes o casamento está deixando de ser sagrado porque as pessoas não se respeitam. Às vezes as pessoas envolvem no meio do casamento o adultério, às vezes aquele ciúme doentio, brigas, contendas, xingamentos, desrespeito, aí o casamento deixa de ser sagrado. O casamento é feito para as pessoas cuidarem umas das outras. Às vezes as pessoas deixam de cuidar umas das outras, o marido deixa de cuidar da esposa, a esposa deixa de cuidar do marido. Quando isso acontece, o casamento também deixa de ser sagrado. Então nós vamos falar aqui da questão da vida, do nascimento, mas nós podemos trazer essa questão de sagrado para todas as áreas das nossas vidas. O nosso lar tem que ser sagrado. O nosso trabalho tem que ser sagrado. Tudo isso significa ser santo, ser consagrado ao Senhor. Então, irmãos, esse conceito de sagrado as pessoas querem tirar. As pessoas querem eliminar esse conceito de sagrado da vida do ser humano.
E é sobre isso que nós vamos falar muito nessa noite de hoje. Olha só, eu separei aqui para os irmãos, vou colocar de novo aí na sua tela. Separei aqui para os irmãos. Separei aqui algo interessante para os irmãos. Deixa eu só colocar aqui no slide de novo. E nós vamos aqui, ó, voltar para a introdução. Olha só o que eu destaquei. Deus é o autor supremo da vida. Por isso, as escrituras a valorizam desde a concepção no ventre materno. Vamos falar sobre isso e daqui a pouco nós vamos explicar melhor que para Deus a vida começa na concepção. E antes disso, nós vamos estar lendo aqui a primeira referência dessa noite de hoje, colocar aí para os irmãos, que está no Salmo 139, versículo 13. E para mim, esse Salmo 139, versículo 13, é um poema. É um poema muito lindo, né? Desenvolvido aí pelo nosso próprio Deus. Porque Deus, nós sabemos que o Espírito Santo é o autor das Escrituras Sagradas, né? Então, olha só que bonito, irmãos, esses salmos. Esses salmos é um poema e fala sobre a formação da vida. Fala sobre a criação da vida. Que o nosso Criador, de uma forma sobrenatural, ele forma o ser humano. Olha só o que diz aqui, ó. Pois possuístes os meus rins, cobriste-me no ventre de minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo assombroso e tão maravilhoso fui feito. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabem muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui feito, entretecido nas profundezas da terra. Sabe o que quer dizer entretecido? Quer dizer como se fosse ali uma arte de um tecelão. Um tecelão que fabrica tecidos. Ele tem que fabricar, muitas vezes, né? Nos tempos mais antigos também, era fabricado ali de uma forma mais artesanal. Irmãos, e quando o tecelão ia fabricar um tecido, ele tinha que começar a fabricar fio por fio. Não é como essas máquinas de hoje modernas, né? Que rapidamente ali fabricam uma roupa, não. O tecelão, ele tinha que fabricar fio por fio. Fio por fio ia se formando ali as roupas, os lençóis, os tapetes, fio por fio. Isso quer dizer que Deus, ele cuidou de nós, ele nos criou em todos os detalhes. Ele foi detalhista, irmãos. Ele foi criando cada detalhe do nosso ser. Cada célula nossa, né? Cada nervo, cada veia, cada vaso sanguíneo, cada fio de cabelo. Deus, ele foi criando, irmãos. Detalhe por detalhe, eu e você. Então veja como Deus nos ama, né? Agora olha o versículo 16. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe. Ou seja, antes de sermos formados, Deus, ele já nos enxergava. Deus, ele já nos via, irmãos. Deus, ele já nos idealizava, ele já nos amava. E aqui continua dizendo, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. Deus, antes de nos criar, ele já tinha escrito uma história sobre mim e sobre você. Isso é maravilhoso, irmãos. Antes de Deus nos criar, ele já nos idealizou na mente dele, na sabedoria dele. E ele escreveu uma história para mim e para você. Antes de nós existirmos, Deus, ele já tinha escrito uma história sobre mim e sobre você. Isso é maravilhoso. E você quer viver a história que Deus escreveu para você? Porque Deus, ele já escreveu uma história, mas se a gente quiser escrever a nossa própria história, com as nossas escolhas erradas, com as nossas escolhas sem buscar a direção dele, nós também podemos fazer isso. Só que não vai ser bênção, né, irmãos? Porque a história que Deus tem para nós é a melhor história. Porque a Bíblia fala que é ele que sabe os pensamentos a nosso respeito. E são pensamentos de paz e não de mal, para nos dar um futuro e uma esperança. Então temos que viver a história que Deus criou para todos nós. Amém? Essa é a primeira parte que eu queria destacar aqui na introdução. E a segunda parte diz aqui sobre a ideia progressista. E aqui eu só queria comentar que nós fizemos aqui um estudo sobre o ensino progressista. E os irmãos podem voltar nas lições passadas, que os irmãos vão aí estar também aprendendo sobre esse ensino progressista, que é um ensino muito perigoso, e esse ensino está se alastrando cada vez mais. Tem muitos cristãos, até mesmo cristãos, vivendo esse ensino progressista sem nem saber o que é progressismo. Então, nas lições passadas, eu não me recordo exatamente, deixa eu só dar uma conferida aqui, qual foi a lição que nós estudamos sobre o ensino progressista. Se eu não me engano,
foi na lição número 3, né? Deixa eu só dar uma conferida aqui rapidinho, que aí eu falo para os irmãos que lição que foi. É isso mesmo, lição número 3. Os irmãos podem voltar aí no Facebook ou no YouTube e vão estar aí novamente aprendendo essa lição, que é uma lição muito importante também. Glória a Deus! Então vamos continuar. Vamos avançar aqui e nós já vamos estar avançando para o tópico 1. Tópico 1 da nossa lição. Tópico 1 tem como tema a concepção de Cristo. Vamos falar um pouquinho do nascimento de Cristo, irmãos. E aqui no subtópico 1 vai dizer o anúncio do nascimento. Uma virgem comprometida em casar-se com José, chamada Maria, recebe a visita do anjo Gabriel em Nazaré. O ser angelical lhe faz uma revelação. Em teu ventre conceberás e dará à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Diante do inusitado, Maria indaga: como se fará isso, visto que não conheço varão? A pergunta demonstra a perplexidade da virgem de como se daria a concepção sem a participação de um homem. No Evangelho, a menção à cidade de Nazaré é profética, pois o Cristo seria chamado de Nazareno. Lucas ainda enfatiza a virgindade da donzela e a descendência de José da casa de Davi. Essas informações integram as profecias messiânicas e tornam fidedigno o relato bíblico. Então, algumas coisas interessantes, né, nós podemos aqui destacar na concepção de Jesus, quando o anjo chegou até Maria ali e anunciou para Maria que Maria ficaria grávida. Aí a Maria, no primeiro momento, perguntou: como vai ser isso? Os irmãos já pararam para se perguntar? Quero aqui fazer uma pergunta para os irmãos. Os irmãos já pararam para se perguntar por que Jesus teve que nascer dessa forma, concebido pelo Espírito Santo de Deus? Porque nós sabemos que todos os seres humanos, Jesus Cristo veio para essa terra como homem também, né? Mas nós sabemos que todos os seres humanos, eles nascem, né, através do relacionamento entre o homem e entre a mulher. Relacionamento íntimo, né, entre o homem e entre a mulher, ali gera, né, uma gestação. Todo ser humano. Agora, você já se perguntou, e por que Jesus não foi assim? Por que Jesus não nasceu através da relação íntima entre Maria e José? Sabe por quê, irmãos? Porque Jesus, ele tinha que nascer perfeito. Ele tinha que nascer sem pecados. Ele tinha que nascer santo. E o homem, quando ele é concebido através da relação de outros seres humanos, relação íntima entre outros seres humanos, o homem já nasce em pecado. Os Salmos diz isso, né? No Salmo 51 vai dizer: em pecado fui concebido. O salmista Davi traz essa revelação do Espírito Santo, que a gente já nasce em pecado. A Bíblia fala isso, né? Em pecado fui concebido, Salmo 51. Então, às vezes tem essa dúvida: será que a criança já nasce em pecado? Ela já nasce com o gene do pecado. É claro que ela não tem a consciência do pecado ainda quando nasce. Essa consciência vai se desenvolvendo à medida que ela vai entendendo as coisas, né? Mas já nasce com o gene do pecado, irmãos. Desde que Adão e Eva pecaram, esse gene do pecado passou a toda a raça humana. Então Jesus, ele tinha que ser nascido, né? Gerado pelo Espírito Santo. É claro que ele usou ali Maria, mas ele foi gerado pelo Espírito Santo do Senhor. Não poderia ser através da relação íntima. Porque ele tinha que nascer santo. Amém? Então isso é uma revelação maravilhosa para as nossas vidas, e quanto mais a gente aprende a palavra do Senhor, mais maravilhados nós ficamos, não é verdade? E eu destaquei isso, irmãos, que Maria no primeiro momento, ela não sabia como que ia ser, né? Então ela confiou sem entender. Isso traz um ensinamento para mim e para você também. Maria confiou sem entender. No primeiro momento, ela perguntou como, ela falou: como vai ser isso? E ali o anjo explicou para ela. E depois que o anjo explicou, ela falou: então eis aqui a sua serva. Cumpra-se em mim a tua vontade. Irmãos, para você receber as promessas do Senhor, para você tomar posse da promessa do Senhor, você não precisa entender. Muitas vezes Deus ele vai usar ali a palavra dele, ou muitas vezes vai usar até um profeta para te revelar algo, para fazer uma promessa sobre a sua vida e sobre a minha, né? E às vezes nós nos perguntamos também: como vai ser isso? Às vezes, irmãos, é uma promessa assim tão grande, tão linda, tão maravilhosa,
Que às vezes nós se perguntamos, como vai ser isso? Não é verdade, pastor Evaldo? Então, às vezes, surge essa questão, como vai ser? Mas, irmãos, nós não precisamos entender para tomar posse. Nós só precisamos crer. A Bíblia não se baseia no nosso próprio entendimento. A Bíblia, ela cumpre as suas promessas através da fé. Não é através do entendimento, é através da fé. Eu confesso que eu já recebi algumas promessas assim, que na hora também eu perguntei, como que vai ser isso? Será que vai acontecer mesmo? Né, irmãos? Mas aí nós temos que falar igual Maria falou no segundo momento. Eis aqui o teu servo, eis aqui a tua serva, cumpra-se em mim a tua vontade. Amém? Quero dizer que você tem uma promessa sobre a sua vida. Você pode repetir isso na sua casa? Eis aqui o teu servo, eis aqui a tua serva, cumpra-se em mim a tua vontade? Você pode dizer isso para tomar posse, né? Em nome de Jesus, de todas as promessas? Então, irmãos, dito isso, nós vamos avançar. Glória a Deus, vamos avançar para o subtópico 2. Subtópico 2 vai falar da miraculosa concepção, ou seja, Maria, ela gerou ali, Maria ela ficou grávida através de um milagre de Deus. E aí o subtópico 2 vai desenvolver dizendo o seguinte: o anjo Gabriel explica a Maria que a concepção seria singular e miraculosa. Ou seja, seria única, né? E miraculosa. Descerá sobre ti o Espírito Santo. E por isso declara que o menino, o Santo, será chamado Filho de Deus. Então, o Espírito Santo gerou um filho santo, né? Quando é o homem que concebe ali um filho, quando o homem ali juntamente com a mulher entra nesse processo de gestação, de gravidez e concebe um filho, e quando esse filho nasce em pecado. Mas quando é o Espírito Santo que concebe, né? Concebe também uma criança santa. Então, continua dizendo aqui, ó, a jovem não pediu sinal algum, mas o anjo lhe comunica da gravidez de Isabel como um incentivo à sua fé. Tua prima concebeu um filho em sua velhice. O testemunho das escrituras de mulheres estéreis que ficaram grávidas preparou o mundo para crer e receber o milagre da concepção de Jesus por meio de uma virgem. A respeito dessa realidade, o anjo endossa ao se referir à gestação de Isabel. É este o 6º mês para aquela que era chamada estéril. Ao finalizar a mensagem, Gabriel completa, porque para Deus nada é impossível. Olha só, irmãos, aqui aconteceu 2 milagres, e esses 2 milagres nós vamos estar aqui falando deles, né, no próximo subtópico. Boa noite, irmã Raimunda, nossa missionária Raimunda, né? Boa noite, Deus abençoe a missionária Raimunda e toda a família em nome de Jesus. Glória a Deus. Então, destaque aqui no finalzinho, ó. Ao finalizar a mensagem, Gabriel, o anjo Gabriel, né, completa: porque para Deus nada é impossível. Irmãos, eu quero dizer que a fé é isso. A fé é crer no impossível. Você acreditar em algo é diferente de você crer. Às vezes você pode acreditar, mas o mais profundo do que acreditar é crer. Vou te dar um exemplo aqui para você entender melhor. Imagine comigo, tem um exemplo do equilibrista, né? Imagine comigo, se um equilibrista chegar para você com uma bicicleta, né? E uma corda bamba, amarrada ali entre 2 prédios. E o equilibrista falar assim, ó: você acredita que eu consigo atravessar de um lado para o outro desse prédio, equilibrado nessa corda bamba, em cima da bicicleta? Aí você vai pensar, ué, ele é equilibrista, ele é profissional, ele é acostumado a fazer isso, você vai acreditar que ele consegue, né? Se ele perguntar, você acredita que eu consigo? Aí você vai falar, acredito. Agora, se o equilibrista falar assim, então você acredita também que eu posso passar de um lado para o outro no prédio, equilibrado nessa corda bamba, em cima dessa bicicleta e carregando você na garupa? E aí, irmãos? Você vai continuar acreditando? Ou você vai duvidar? Então a fé é isso. A fé não é só acreditar. A fé é você montar na garupa da bicicleta e dizer, eu creio que você vai atravessar essa corda bamba comigo na garupa e não vai me deixar cair. Isso é crer. É crer, irmãos, é algo muito mais profundo. Crer é diferente de acreditar. Nossa missionária Rita, boa noite, que Deus abençoe também, em nome de Jesus Cristo, sua vida e sua família. E aí nós vamos aqui já prosseguir para o próximo tópico, né? Vamos prosseguir para o próximo tópico, tá colocando aí para os irmãos. Para o próximo subtópico.
Subtópico 3. A bênção do nascimento. A vida gerada no ventre de uma mulher é um milagre. Aquilo que nós estávamos falando. A vida gerada no ventre de uma mulher é um milagre. Já parou para pensar nisso também? Somente Deus, irmãos, pode realizar um milagre desse. Um ser humano conseguir gerar outro ser humano, né? Isso é maravilhoso. Um ser humano conseguir gerar um ser humano. E não somente um ser humano, né? Mas um ser vivo. Um animal também, quando gera outro, né? Filhotinho ali, não é a coisa mais linda que existe? Então, irmãos, isso é um milagre de Deus. É algo maravilhoso. Muitas vidas, às vezes, têm dificuldades em engravidar, em gerar, né? Em dar à luz. Deus, ele pode fazer milagre. Nós conhecemos muitos milagres que Deus fez em pessoas que eram estéreis, né? Pessoas que tinham dificuldade para ter filhos. Eu mesmo conheço vários casos e tenho certeza que os irmãos que estão aí do outro lado também e que vão assistir futuramente também conhecem casos assim. Então o texto continua dizendo assim, ó, pois Deus dotou o ser humano com a dádiva da procriação. O que é uma dádiva? Dádiva é um presente. Dádiva é um presente. Deus deu um presente para o ser humano, a capacidade de gerar outro ser humano. E tem muitas pessoas que não valorizam esse presente. Nós vamos falar disso, né? Mais na frente, questão do aborto, né? Quantas pessoas, irmãos, não valorizam esse presente, não reconhecem esse presente. E às vezes por motivos fúteis. Não existe motivo. A Bíblia não aprova de maneira nenhuma. Não existe motivo para abortar. Mas muitas pessoas, até por motivos fúteis, acabam praticando esse assassinato. Porque o aborto, irmãos, é isso. O aborto, ele é um assassinato. E assassinato de uma pessoa indefesa. Assassinato de um bebê. Todo assassinato já é condenável. Agora, o assassinato de uma pessoa indefesa que não tem como se defender é algo muito mais cruel. Para as pessoas que ainda defendem o aborto ou acham que o aborto tem que ser legalizado, que não tem problema nenhum, eu sugiro, assista um vídeo. Assista um vídeo sobre o aborto. Assista um vídeo ou estude uma reportagem como é feito o aborto. Irmãos, é uma violência muito grande. Não é algo tranquilo assim igual as pessoas pensam. Algo ali que não vai acontecer nada de ruim. Irmãos, é algo muito violento. E pode causar traumas irreversíveis também na pessoa que pratica isso. Só se a pessoa não tiver coração, né? Então é algo ali muito complicado mesmo. E nós vamos estar desenvolvendo mais na frente tudo isso, né? Então continua aqui a leitura. Por isso, o nascimento de filhos é uma recompensa divina. A Bíblia fala, né, que os filhos são herança do Senhor, irmãos. Então, além do presente, é uma recompensa. Contudo, sem o dom da fertilidade, um ventre estéril torna-se obstáculo para a vivência da maternidade. Continuando aqui. Assim, a relevância da gestação e a sacralidade da vida no ventre da mãe são endossadas quando a Bíblia registra a gravidez miraculosa de Maria e de Isabel, uma virgem e outra de idade avançada. Isabel trazia João no seu ventre, que nasceu com o objetivo de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Maria portava em seu ventre o Filho do Altíssimo, o Rei Eterno, que nasceu para ser o Salvador, que é Cristo o Senhor. Olha, irmão, só aqui nós temos 2 milagres. 2 pessoas que ficaram aqui grávidas. Uma era virgem e outra era de idade avançada. 2 milagres, né? Porque dependendo da idade também, a mulher já não pode gerar mais filhos. Então só aqui nós vemos 2 milagres do Senhor, né? Eu quero dizer nessa noite que Deus está falando também de milagres. Milagres sobre a minha e sobre a sua vida. Talvez você está acompanhando essa lição, ou vai acompanhar ainda, precisando de um milagre. E a Bíblia fala que a fé, ela vem do ouvir, e ouvir a palavra do Senhor. Aqui foi dito que para Deus não há nada impossível. Nessa noite, através desse estudo, eu quero também que você tome posse da sua bênção. Que você tome posse do seu milagre através da palavra de Deus. Amém? Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e Ele ainda continua fazendo milagres sobre o teu povo. Glória a Deus. Dito isso, nós vamos avançar para o tópico 2. Tópico 2, agora nós vamos falar um pouco dessa cultura muito triste, a cultura da morte. Amém? Deixa eu só tomar uma aguinha que nós vamos continuar. Então vamos falar dessa cultura da morte, irmãos.
essa cultura, né, cresce cada vez mais, porque cada vez mais o pecado endurece o coração do ser humano, né? Então hoje em dia o ser humano já não dá mais tanto valor à vida. Se a gente for perceber, antigamente, nos tempos passados, quando alguém morria, criava-se ali uma comoção, gerava uma comoção, irmãos, quando alguém morria, né? As pessoas ficavam ali mais tristes, as pessoas choravam mais, as pessoas ficavam ali mais impressionadas, né? O luto era maior. Hoje em dia parece que as pessoas estão perdendo essa sensibilidade. Morre uma pessoa aqui, no outro dia as pessoas já esqueceram. Por quê? Porque a Bíblia fala que de tanto o pecado aumentar, o amor de muitos vai se esfriar. Só o amor do cristão é que nunca pode se esfriar, irmãos. Então vamos falar um pouco dessa cultura da morte. Olha só o subtópico 1. O projeto ideológico. A cultura da morte é um conjunto de ideias que visa modificar o conceito bíblico da vida. Entre suas pautas estão a legalização do aborto e da eutanásia. Olha só, irmãos. Os homens, eles lutam cada vez mais para legalizar o aborto e a eutanásia. Eutanásia é a morte ali assistida, né? É a morte ali provocada em outro ser humano também. Aqui diz: legalização do aborto e da eutanásia, apologia ao suicídio, até isso, né, irmãos? Até isso está acontecendo, apologia, ou seja, incentivo ao suicídio. E o controle da natalidade. Um dos projetos que o anticristo implanta na mente das pessoas também, dos governantes, é isso, controle da natalidade. Porque menos pessoas é mais fácil de dominar. Quanto a menos pessoas na Terra, é mais fácil de dominar. Então esse projeto aí de ditadura, projeto aí de domínio que o homem quer ter, envolve isso aí também, controle da natalidade. E você sabia que muitas das pragas, das pestes que vão surgir cada vez mais na humanidade, nem todas essas pragas vão ser de uma maneira natural, irmãos? Muitas dessas pragas vão ser manipuladas. Você sabia disso? Através da guerra, através de assassinatos, através de pragas, através até mesmo de guerras químicas, biológicas. O homem ele pode provocar milhares e milhares de mortes. E o anticristo ele implanta essa ideia em governantes ditadores, que tem que controlar a natalidade. Então quando você ouvir isso, controle da natalidade, você tome muito cuidado com isso. Tome muito cuidado, que pode fazer parte aí do plano do anticristo, amém? Para reduzir a população mundial. Não é isso, irmão Israel? Cada vez mais nós estamos vendo isso diante dos nossos olhos. Tem muitas doenças aí, muitas pestes que você vai ver lá na frente, que são coisas manipuladas. E aí quando alguém fala, quando alguém se levanta contra isso e fala, essa pessoa logo é perseguida, logo é censurada, logo é chamada de negacionista e muitas vezes é até presa. Porque a verdade, irmãos, é contra os interesses. A verdade é contra os interesses globalistas. Esse globalismo, essas pessoas, esses governantes globalistas, eles querem cada vez mais censurar a verdade. Hoje em dia nós vemos muito falar disso, né? De censura, de ditadura. É porque é isso, irmãos. Eles não querem que você saiba a verdade, porque a verdade liberta. Então, continuando aqui, diz aqui: mediante estratégias culturais, intelectuais e políticas, impõe-se uma agenda de desconstrução da sacralidade da vida. Aqui, a lição de hoje, o tema, né, que eu falei que é um nome até difícil, o tema é esse, ó, a dessacralização da vida. E o que é, pastor, dessacralizar? Dessacralizar é deixar de considerar sagrado. É deixar de considerar sagrado. Antigamente, muitas coisas que eram consideradas sagradas, hoje em dia, as pessoas já não consideram mais sagrados. Não, isso aí não tem nada a ver, isso aí é coisa de crente, isso aí não é nada, né? Não tem nada a ver. O corpo também é sagrado, irmãos. Falamos aqui do casamento, né? Falamos da vida humana, falamos do nosso lar, que tem que ser sagrado. E o corpo também é sagrado, o corpo das pessoas é sagrado. Hoje em dia, existe até aquele ditado, meu corpo e minhas regras, e as pessoas querem fazer o que quiserem do seu corpo. Tudo bem, elas têm a escolha, têm o direito de escolher, têm liberdade para fazer o que quiser com o seu corpo. Mas aí ela está tirando essa questão de considerar o corpo sagrado. E a Bíblia fala que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então tudo isso são ideologias que são implantadas na humanidade. Olha só, mediante estratégias culturais, intelectuais e políticas, impõe-se uma agenda de desconstrução da sacralidade da vida.
algo caro à cultura cristã, como vimos no tópico anterior. Nesse sentido, estimula-se a eugenia. O que é eugenia? O descarte do ser humano com alguma má formação ainda no útero materno. Olha só. Às vezes se descobre que a criança tem uma má formação. Eu vou até comentar isso aqui um pouquinho, depois a gente volta para a leitura. Olha só, às vezes, quando se constata que uma criança tem uma má formação, aí o que se faz? Já se faz um aborto. Já descarta essa criança. Agora você acha que o ser humano tem direito de fazer isso? Tem direito de escolher, não, esse deve nascer e esse não deve? Irmãos, eu já vi vídeos, eu creio que os irmãos também já viram. Eu já vi vídeos de pessoas que não têm os 2 braços e que não têm as 2 pernas. Pessoas que nasceram assim, sem os 2 braços e sem as 2 pernas. E são pessoas que são felizes, são pessoas que têm canal no YouTube, né, de milhares e milhares de seguidores que dão palestras motivacionais, que ensinam pessoas a superar os problemas, que ensinam pessoas a superar os desafios. Porque muitas vezes nós nascemos perfeitos. Às vezes nós nascemos com 2 braços, 2 pernas, 2 olhos, enxergando, ouvindo, falando, e muitas vezes ainda reclamamos da vida. Tem pessoas que nascem cegas, tem pessoas que nascem surdas, tem pessoas que nascem mudas. Esses dias eu estava imaginando, será como é que é a vida de uma pessoa que não enxerga, que não ouve e que não fala? Você já pensou sobre isso? Como é a vida de uma pessoa que não enxerga, não ouve e nem fala? E às vezes você pensa que aquela pessoa é uma pessoa triste, infeliz. Quando você vai ver, irmãos, essa pessoa, muitas vezes é uma pessoa até mais feliz do que outras pessoas que nasceram perfeitas. Por quê? Porque essas pessoas aprenderam a confiar em Deus e enxergar as coisas boas da vida, não só as coisas ruins. Eu entendo que quando a pessoa não tem a capacidade de enxergar, de ouvir ou de falar, Deus ele coloca um sentimento dentro daquela pessoa para que a pessoa possa suportar. Porque a Bíblia fala que não veio tentação sobre nós que não fosse humana, mas Deus é fiel. Juntamente com as provações, Deus dá também o escape para que a gente possa suportar. Então, quando a pessoa acredita em Deus, quando a pessoa é grata a Deus, eu creio que Deus coloca um sentimento de força tão grande nessa pessoa, um sentimento de alegria que nem a pessoa sabe de onde vem, e a pessoa consegue superar tudo isso. Então, não é porque uma criança tem uma má formação que o ser humano tem direito de assassinar essa criança também, não. Tem vários abortos, tem aborto que é aborto espontâneo, ou seja, não é a mulher que provoca, é um aborto natural. Esse aí não é pecado, não é culpa da pessoa. Mas muitas vezes tem abortos. Às vezes a mulher é violentada, aí fala, não, eu fui violentada, eu tenho o direito de abortar. Mas irmãos, eu pergunto, se você vai resolver o problema da violência com outra violência? Porque se você matar a criança, assassinar a criança, você está querendo resolver o problema da violência com outra violência. E a violência contra quem não tem nada a ver. A violência contra quem é inocente. Então tem muitas mães que apesar de sofrer uma violência, muitas vezes, sabe o que elas fazem? Elas superam, elas conseguem ali dar a luz. E quando não conseguem ficar com a criança porque o trauma é muito grande, entrega a criança para adoção. Então eu entendo que sempre vai ter um escape, irmão. Sempre vai ter. E aqui continua. Nesse sentido estimula-se a eugenia, né? Deixa eu botar aqui de novo para os irmãos. Nós vamos continuar a leitura. O descarte do ser humano com alguma má formação ainda no útero materno. A maternidade é depreciada a fim de que a mulher não deseje ser mãe. O conceito de saúde reprodutiva é modificado para justificar o aborto como medida de saúde feminina. O direito à vida no útero é substituído pelo direito incondicional da mulher sobre o próprio corpo, que por meio do aborto decreta a morte do fruto do seu ventre. Agora eu quero dar um dado aqui, um dado importante para os irmãos entenderem esse estudo aqui. Olha só, as mulheres que defendem o direito do aborto, muitas mulheres, né, principalmente as do movimento feminista, elas defendem o direito ao aborto. As mulheres, né, defendem o direito ao aborto. Aí eu penso, essas mulheres que defendem o direito ao aborto, elas tiveram o direito de nascer. Dá para entender? Elas tiveram o direito de nascer. Porque já pensou se elas fossem abortadas? Já pensou se não tivessem dado esse direito para elas? Porque elas querem tirar o direito da criança, mas elas mesmas tiveram o direito de nascer. Então, as mulheres defendem o direito, né, do aborto, está querendo ali tirar o direito da criança nascer. Agora, um dado muito importante, um dado interessante, é que praticamente a metade dos nascimentos que ocorrem
são nascimentos de pessoas femininas. São nascimentos de mulheres. Olha só, a metade dos nascimentos são nascimentos de mulheres. Então as mulheres dizem que estão defendendo o direito das mulheres. Mas eu pergunto, e quem vai defender o direito dessas mulheres que vão nascer ou que iriam nascer e foram abortadas? Porque elas não estão defendendo o direito da mulher? E quem defende o direito dessas mulheres que são assassinadas ainda no ventre? Não tem o direito de nascer. Tá vendo como que é algo assim, irmãos, que não tem lógica? Tá vendo que é algo contraditório que elas defendem muitas vezes? Então temos que pensar por este lado. Temos que pensar por esse lado também. Se eu tenho direito à vida, se eu tive o direito de nascer, eu não posso tirar o direito de outra pessoa também, né? É assim que nós entendemos e é assim que a palavra de Deus nos ensina também, como nós vamos ver lá na frente, que é Deus é que dá a vida e só Ele é que pode tirar a vida também. Então vamos prosseguir. Subtópico 2. O direito sobre o corpo. A cultura pós-moderna insiste que é direito do ser humano exercer autonomia sobre o próprio corpo. Essa ideia é de liberdade total ao controle individual sobre a constituição física e o comportamento humano. O que quer dizer isso? É aquele ditado que inventaram, né? Aquela frase que inventaram, meu corpo, minhas regras. Vamos continuar aqui a leitura, o que diz aqui, ó. O slogan meu corpo e minhas regras é utilizado em defesa das liberdades sexuais e reprodutivas, bem como para a escolha da vida ou de morte. Então essa história de meu corpo e minhas regras, nós sabemos que a Bíblia não diz isso, né? A Bíblia diz que o nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo. E se alguém destruir o templo, 1 Coríntios 3,16, e fala, e se alguém destruir o templo, este alguém também será o quê? Destruído. Então, como seres humanos, nós temos direito de fazer o que quiser com o nosso corpo. Mas saiba de uma coisa, um dia Deus ele vai prestar contas. Irmãos, tudo que nós fazemos, tudo que nós recebemos de Deus, vai chegar um dia que Deus ele vai prestar contas. Todos conhecem a parábola dos talentos, né? Os talentos ali falam de 3 servos que receberam ali talentos do Senhor, que receberam ali algo de Deus. Deus, ele teve que prestar contas com os 3. Não ficou nenhum de fora, né? Então, isso significa que Deus ele presta conta com todos. E essa questão da liberdade, fala aqui da liberdade individual, né? Muitos que defendem essa questão do direito ao aborto também, direito de fazer o que quiser com o seu corpo. Agora, olha só que interessante. Elas falam, meu corpo, minhas regras. Só que essa vida que está sendo gerada dentro dela, não é o corpo dela, é outro corpo, é outra vida. O filho, a criança que está dentro do ventre, não é um apêndice do corpo dela, não. É outro corpo, é outra vida. Então, se ela acha que tem direito sobre o seu próprio corpo, tudo bem, mas achar que tem direito sobre outro corpo, irmãos, é algo também que é muito contraditório. Tem muitas pessoas que dizem que a vida começa quando se forma ali o cérebro da criança. Outras dizem que a vida começa quando se forma ali os ossos, a pele, né? Mas, irmãos, a Bíblia vai nos ensinar que para Deus a vida começa até antes da formação. Porque Deus ele já nos idealizou antes mesmo de nos formar. Daqui a pouco nós vamos ler aqui mais um. Aqui nós lemos, né, o Salmo 139, que fala sobre isso. Quando eu era uma criança ainda, quando eu era ainda uma criatura informe, o Senhor já tinha me imaginado, né? O Senhor já tinha escrito todos os meus dias no seu livro, quando eu era uma criatura ainda informe. Daqui a pouco vamos ler outra referência. Então, essa questão de liberdade, nós temos que entender que liberdade não é libertinagem. Porque o ser humano, ele é totalmente, irmãos, inclinado para o mal, inclinado para o pecado. Então, hoje em dia, essa liberdade que o ser humano quer, muitas vezes envolve muito a impureza sexual, a imoralidade sexual. E aí eu quero ler mais um versículo aqui para os irmãos. Quero ler aqui mais uma referência para os irmãos. Os irmãos acompanham aí, que eu vou estar colocando na tela também. Olha só essa referência de Gálatas, capítulo 5, versículo 19, que diz assim, ó, porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, prostituição, impureza e lascívia. Por que eu estou lendo esse versículo, irmãos? É porque aqui está falando de uma liberdade, né, que as pessoas acham que tem.
Uma liberdade que as pessoas acham que é liberdade, mas na verdade é libertinagem. Aqui fala sobre as obras da carne. E note que as obras da carne, aqui fala de adultério, prostituição, impureza e lascívia. Aqui fala de 4 coisas, né? 4 características ali da obra da carne. Note que essas 4 começam com imoralidades sexuais. A Bíblia fala sobre as obras da carne, né? E é uma lista muito grande. Fala também, vai falar ali de dissensão, né? Fala de ira, várias obras da carne. Mas começa aqui falando, no topo da lista estão imoralidades sexuais. E essa é a área em que o ser humano é mais tentado. Essa é a área, né, que a maioria dos seres humanos tem mais tendência para pecar. Adultério, fornicação, prostituição, lascívia, pornografia e imoralidades. Lascívia, né? Lascívia é sensualidade. Imoralidades sexuais, irmãos. Então note que muitas vezes o ser humano quer a liberdade para pecar. E liberdade é poder de escolha. Aqueles que não têm controle sobre sua vida e pecam sem parar, na verdade eles não são livres. Na verdade eles são escravos, escravos do pecado, porque a Bíblia fala que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Livres são aqueles que são nascidos de novo, porque tem o poder de escolha, tem o poder de dizer não para aquilo que antes a escravizava. Hoje em dia nós podemos dizer não para aquilo que antes nos escravizava, irmãos. Este é o poder que Deus exerce através do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Então vamos continuar aqui. Nessa percepção estão os direitos à prostituição, olha só, outra imoralidade sexual, né? Ao aborto, à eutanásia e ao suicídio e outros. Qualquer opinião contrária é considerada violação da liberdade humana. Então, aquilo que nós estamos falando, se a gente emitir uma opinião contra essas coisas, aí as pessoas já querem nos censurar, as pessoas já querem nos taxar de criminosos. Muitas vezes vai falar que é homofobia, gordofobia, negrofobia, não sei o que mais bia aí que eles inventam, fobias que eles inventam aí, né? Então, hoje em dia, nós podemos dizer que nós vivemos na geração do mimimi. Não pode se falar nada. Quando se fala alguma coisa, já estão querendo aí nos processar, nos calar, nos censurar e até nos prender. Porque a verdade contraria os desejos pecaminosos da humanidade. Por isso que está acontecendo isso. E aqui continua dizendo, nesse quesito, as escrituras asseveram que o corpo deve ser nutrido e respeitado. Efésios 5, 28 e 29. Que, embora livre, o ser humano não tem o direito de profanar o seu corpo. E que a vida só tem sentido quando está sob o domínio de Cristo. Aquilo que eu falei, né? Antigamente o pecado nos dominava. Hoje em dia o que nos domina é a presença de Deus. E a Bíblia fala, o pecado não terá mais domínio sobre vós. Então, no lugar de nós deixarmos o pecado nos dominar, nós temos que deixar nós sermos dominados pela presença de Jesus. Pela presença do Espírito Santo, que aí sim nós vamos conseguir vencer o pecado. Nós vamos conseguir vencer aquilo que nos vencia antes. Amém, irmãos? Glória a Deus. Isso é maravilhoso para as nossas vidas, né? Deus nos dá o poder para vencer o pecado. Quero perguntar aqui para os irmãos que estão aí na live aí, como é que está o som, irmãos? O som tá bom? Porque aqui no meu retorno tá dando aqui umas tremidinhas. Quero saber se o som tá bom, porque se o som não estiver bom, eu vou dar uma regulada aqui na mesa. Nossos irmãos que estão aí podem me responder, que aí eu vou dar uma regulada aqui na mesa se estiver ruim, amém? Agora, se estiver bom para ouvir, é uma bênção do Senhor para as nossas vidas. Então, vamos continuar aqui. Vou colocar aqui a continuação da nossa lição abençoada. Nosso irmão Israel nos ajudou aí, né? Discussão está bom. Graças a Deus. Obrigado, irmão. Então, vamos lá continuar. Subtópico 3. Subtópico 3 para encerrarmos esse tópico e passar para o último tópico. Subtópico 3. A prática do aborto. Note, né, que eles querem legalizar para se tornar o quê? Uma prática. Irmãos, olha só. Existe a diferença de um erro, existe a diferença do pecado e da iniquidade. Um erro é aquilo que você comete, né, por alguma situação. Às vezes você comete um erro, né, por estar desapercebido. Às vezes uma hora ali que você deixa de vigiar, você comete um pecado, você erra. Mas você se arrepende. Pastor Jânio Gomes, nosso evangelista Jânio. Abraço, evangelista. Olha, evangelista, marca aí na sua agenda o dia que você puder ir no domingo, pregar lá na igreja. Vai ser uma bênção do Senhor. Agenda aí que nós vamos receber
A irmã Raimunda também nos ajudou, né? Obrigado, irmã Raimunda. Evangelista Jânio, vai ser uma honra te receber na igreja de novo, né? Marca aí na sua agenda. Tava pensando no evangelista hoje e no nosso pastor também, Marcos Costa. Então, olha só, irmãos, que interessante, né? Um erro, um pecado é diferente de iniquidade. Muitas vezes você erra por algum descuido, alguma distração, alguma falta de vigilância. Mas aí você se arrepende, você pede perdão para Deus e você para, né? Você procura parar com aquela prática. Agora, o que é iniquidade? Iniquidade é quando você pratica o pecado. É quando você está sempre pecando. É quando você não para de pecar. Aí se torna a iniquidade. É a prática do pecado, a iniquidade. Então a Bíblia vai dizer também, nós lemos aqui Gálatas 5,19. E lá em Gálatas 5, 21 em diante, vai dizer que não herdarão o reino dos céus quem pratica tais coisas. Tá vendo? Então quando o pecado se torna uma prática, sem arrependimento, isso se chama iniquidade e a iniquidade leva à perda da salvação. Amém? Então eu creio que já deu para explicar aqui, em nome de Jesus, a diferença. Vamos aqui continuar. O aborto é a interrupção do nascimento por meio da morte do embrião ou do feto. Tá vendo aí o que é aborto? A interrupção do nascimento por meio da morte do embrião ou do feto. Ou seja, irmãos, é um assassinato. É um assassinato. Eu já falei aqui, ó. Quem acha que deve legalizar o aborto, quem acha que isso é normal, é um direito, assista um vídeo de como é feito um aborto. Assista um vídeo. Ou então você coloca um vídeo aí também de uma ressonância, né? Não sei se é ressonância que chama, ultrassom, né? Ultrassom que as mulheres grávidas ali fazem. Assista um vídeo de um ultrassom e ouça a batida do coração do feto. Coisa mais linda, né? Aquela criaturinha tão pequenininha, mas já tem o coração batendo. É muita maldade, irmãos. Quem pensa que deve legalizar isso aí. É falta de Deus. E aqui continua. É o ato de descontinuar a gestação do ser vivo. Se Deus permitiu uma gestação e o ser humano interfere, o ser humano está interferindo na vontade de Deus. O ser humano está interferindo numa permissão do Senhor. Porque às vezes a pessoa pode se perguntar, pastor, por que nasceu assim, por que nasceu assado? Irmão, só Deus é que sabe. Deus tem um propósito para todas as coisas. Olha só um relato aqui interessante, ó. Vou colocar a câmera aqui porque eu quero dar um relato aqui interessante para os irmãos. Os irmãos conhecem o jogador de futebol Cristiano Ronaldo, né? Muito famoso, Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo é um jogador famoso, fez sucesso, ele é um vencedor. Mas além de um vencedor, ele é um exemplo para muitas crianças também. Por que é um exemplo para muitas crianças? Porque ele é uma pessoa muito dedicada naquilo que faz. Ele se dedica muito àquilo que faz. Ele se dedicou totalmente para conseguir alcançar o seu sonho, o seu objetivo. E o Cristiano Ronaldo, certa vez, ele ganhou ali o troféu da Bola de Ouro. E ele disse que a mãe dele, né, recebeu ali instruções para abortar ele. Porque a gravidez da mãe dele era de risco. E ali a mãe dele recebeu conselhos para abortar ele. Só que a mãe dele não abortou. Hoje em dia, ele é um jogador que influencia milhares e milhares de crianças por todo o mundo. Tem muitas crianças que não vão para o caminho da bandidagem, que não vão para o caminho das drogas porque se espelham no Cristiano Ronaldo. Aí no lugar de virar bandido, no lugar de virar traficante, no lugar de virar drogado, o sonho deles é ser jogador de futebol igual o Cristiano Ronaldo. Então imagine quantas vidas não são alcançadas através do exemplo dele. Aí, ó, nosso irmão Israel disse que ouviu, né? O coraçãozinho. Vamos ler aqui, ó. Ouviu o coraçãozinho da esposa, né? Do filho ou da filha, né? Irmão Israel, ele ouviu o coraçãozinho, né, do filho ou da filha, não sei, quando a esposa dele estava grávida. Ah, é o filho, né? Vai se chamar Gabriel, olha só. Confirmou a lição, né? Vai se chamar Gabriel. Glória a Deus. Gabriel também é o nome do anjo que foi avisar ali Maria. Então, irmãos, olha só. Cristiano Ronaldo, ele não foi abortado e virou um exemplo para milhares e milhares de crianças. Agora, já pensou se ele tivesse sido abortado, irmãos? Tinha interferido, né? O ser humano tinha interferido num projeto de Deus, porque através da vida do Cristiano Ronaldo, eu creio que é uma vontade de Deus, uma permissão de Deus de ele alcançar muitas e muitas vidas. Amém? Então vamos lá, subtópico 3, a prática do aborto, né, que nós estamos lendo. E vamos continuar aqui. O termo gestação vem do latim gestatione e se refere ao tempo em que o embrião fica no útero, desde a concepção até o nascimento. Quero dizer que o embrião para Deus já é um ser humano.
Nesse caso, o aborto pode ser não intencional, como nós já falamos aqui no começo, ou provocado no período da gestação. Continuando aqui, ó. Na lei mosaica, provocar a interrupção da gravidez da mulher era um ato criminoso. No sexto mandamento, o homem é proibido de matar, o que significa literalmente não assassinar. Então lá no hebraico, quando fala não matarás, lá no hebraico, quer dizer isso, não assassinarás. Porque é diferente. Às vezes um policial, né, quando está ali na sua profissão, no exercício da sua profissão, pode ali até matar, né, um policial. Agora, assassinar é diferente. Assassinar é você matar sem motivo. Você tirar uma vida ali sem motivo, né, que justifique isso. Então, olha só. Aqui vai falar de Deuteronômio. Falou aqui de Deuteronômio, né, e também falou de Êxodo 21, 22 e 23. Vamos ler Êxodo 21, 22 e 23, o que diz Êxodo? Deixa eu colocar aqui na tela para os irmãos também, para vocês acompanharem aí nas suas casas também comigo. Olha só o que diz em Êxodo 21, pera aí, não é esse? Êxodo 21, 22 e 23, que diz assim, ó. Se alguns homens pelejarem e um ferir uma mulher grávida, olha, ferir uma mulher grávida, e for causa de que aborte, porém não havendo outro dano, certamente será multado, conforme o que lhe impuser o marido da mulher e julgarem os juízes. Mas se houver morte, então darás vida por vida. Tá vendo? O aborto, já no Antigo Testamento, era considerado crime. Era crime que muitas vezes ali a punição era uma multa e podia ser até mesmo pagar com a vida quem causava o aborto em uma mulher. Então veja, né, que há muito tempo a palavra de Deus trata isso como algo muito sério, né? Algo que não pode ser banalizado. Amém? Então, dito isso, nós já vamos para o último tópico, irmãos. Já estamos encerrando. Último tópico. Beber uma aguinha. Último tópico, a sacralidade da vida. Subtópico 1. A vida é inviolável. A vida humana é sagrada, pois ela é um ato criativo de Deus, o autor e a fonte originária do fôlego da vida. Gênesis capítulo 2, versículo 7. A Bíblia fala, né, que Deus formou o homem, soprou o fôlego de vida do homem. Nós falamos aqui da diferença de Jesus, né? Jesus ele foi ali gerado pelo Espírito Santo. O homem é gerado ali, o homem hoje em dia é gerado através da relação entre marido e mulher, marido e esposa. Mas nós vemos que Adão, ele foi criado, né? Ele foi criado ali já adulto, né, irmãos? Adão é interessante. Adão já foi criado já adulto. Aí muitos podem se perguntar, e por que Jesus não foi criado já adulto? Jesus ele poderia ter vindo, criado não, né? Vindo a essa terra. Por que Deus não trouxe Jesus nessa terra já adulto, irmãos? Deus, ele quis, né, no seu propósito, respeitar aí toda a lei, né, do desenvolvimento humano. Todas as leis do desenvolvimento humano, né? O processo aí da gestação, do nascimento, do crescimento. Jesus ele tomou leite, Jesus ele tomou mingau, irmãos. Jesus ele fez as necessidades normais igual todas as crianças, né? Respeitou ali todo o processo da vida. Então nós podemos dizer que interromper a vida é destruir a criação. Interromper a vida humana é destruir a criação e nós não temos o direito de fazer isso. Então, continuando aqui, diz: nessa perspectiva, o princípio da sacralidade assegura a dignidade da pessoa humana e a inviolabilidade do direito à vida. Portanto, o valor da vida é absoluto e deve se sobrepor a qualquer outro direito ou interesse. Deu para entender agora? Às vezes as pessoas falam, não, é o direito que eu tenho, é o direito que eu tenho sobre o meu corpo, sobre minha vida. Mas aqui está dizendo, ó, o valor à vida deve se sobrepor, deve estar em primeiro lugar a qualquer outro direito ou interesse. Então vamos lá. Ó. Nesse aspecto, o princípio de defesa da vida humana, desde a concepção no útero materno, não pode conter exceções. Aqui a lição é bem clara, né? Não pode conter exceções. Às vezes a pessoa pode até perguntar também, mas pastor, e quando é uma gravidez de risco e que corre risco da mãe morrer? Mas irmãos, quem garante que a mãe vai morrer? Porque quem sabe é Deus. Já ouvi relatos também de mães que tem até uma música, né? Tem até uma música aí que é um testemunho que fala isso.
relato de mães que tiveram ali uma gravidez de risco também, em que os médicos falavam, ó, você pode morrer no parto. Mas a mãe decidiu continuar com a gravidez e não morreu. Hoje em dia os filhos são uma bênção, a mãe também é uma abençoada, né? É igual quando diz que Maria foi agraciada. Irmãos, Maria não era agraciada porque ela era uma pessoa perfeita. Não, ela foi agraciada porque ela recebeu graça. Ela recebeu a graça de Deus. Então qualquer pessoa também, mesmo correndo risco, pode receber essa mesma graça de Deus também para ter os seus filhos. Então não é direito do homem, irmãos. Aqui diz, ó, onde eu destaquei aqui, ó. Somente Deus tem poder sobre a vida e sobre a morte. Então nós temos mais uma referência aqui para ler aqui para os irmãos. Somente Deus tem o poder sobre a vida e sobre a morte. Vamos ler essa referência aqui comigo. Olha só. Deixa eu ver. Acho que eu não pedi pro meu filho, né? Não pedi, irmãos. Não pedi. Mas os irmãos leiam em casa então. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 6. Vou colocar aqui, que é tão interessante que não pode passar em branco essa leitura, não. Vou colocar aqui pros irmãos. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 6. Versículo 6. Olha só. Vou colocar aqui pros irmãos. 1 Samuel 2,6. Olha só o que diz, irmãos. O Senhor é o que tira a vida e a dá. Faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. Tá vendo? É o Senhor que tira a vida e que dá a vida. Se Deus quiser tirar a vida, Ele tira. Se Deus quiser dar a vida, Ele dá. Ele faz descer a sepultura, ou seja, Ele faz morrer e faz tornar a subir dela. Se Ele quiser ressuscitar, Ele também ressuscita, né? Então Deus é que tem o poder para isso, irmãos. Dar a vida, tirar a vida, até ressuscitar, Deus tem poder para isso, mas o ser humano não. Então vamos aqui continuar. Em uma sociedade secularizada, o cristão precisa tomar cuidado com o relativismo, não fazer concessões e estar alerta quanto às ações de manipulação de sua consciência e o desrespeito à vida humana. Nossa irmã Valéria, boa noite, irmã Valéria. Deus abençoe sua vida, sua mãe, seu pai, sua família. Deus abençoe em nome de Jesus, toda a família em nome de Jesus. Amém? Vamos aqui, irmãos, agora avançar para o subtópico 2 e nós já estamos caminhando aqui para o final. Amém? Quando eu digo aqui que não pedi para o meu filho colocar o versículo, é porque é o meu filho que prepara todos esses slides. E aqui em casa a gente separa. Mesmo que o ensino não esteja sendo presencial na igreja, aqui em casa eu incentivo minha família, ensino. E a gente sempre separa o tempo, né, para estarmos aqui nos dedicando ao estudo bíblico. E o tempo que nós separamos foi esse. Nós nos organizamos, né, de uma maneira em que todos nós estamos acompanhando o estudo bíblico ao vivo. Mas você, por um motivo ou por outro, se não puder acompanhar ao vivo, separa um momento, né? Separa aí um momento em que você possa ouvir, possa ler a revista, possa conferir ali na Bíblia, irmãos, porque isso só tem a acrescentar na sua vida. Você está estudando o livro mais importante do mundo. Existem milhares e milhares e milhares e milhões de livros escritos até hoje. Mas esse é o único livro que pode transformar o ser humano por completo. É a Bíblia Sagrada. Então dê valor a isso. Então vamos lá, subtópico 2, o começo da vida. As escrituras são incisivas ao afirmarem o início da vida desde a concepção. O profeta Jeremias afirma que a vida tem início na fecundação, Jeremias 1,5. O rei Davi corrobora que a pessoa é conhecida e cuidada pelo Senhor desde a concepção, Salmos 39,13, que nós já lemos aqui. Deus é quem forma o ser vivo dentro do ventre da mãe. Continuando, ainda o salmista afirma que Deus vê o embrião ainda informe e o ama em todos os processos formativos da vida intrauterina. Desde a fecundação até o nascimento e por toda a sua vida. Por conseguinte, de acordo com as escrituras, a vida começa quando ocorre a união do gameta masculino ao feminino. Tá vendo aí quando começa a vida? Quando ocorre a união do gameta masculino ao feminino. Às vezes a pessoa tem esse argumento, não, a vida só começa quando tem cérebro. Não, a vida só começa quando forma o coração. Não, a vida só começa quando forma os ossos. Não, irmãos. Até uma célula para Deus, olha só que interessante, até uma simples célula. A gente fala simples, é maneira de falar, porque uma célula não é simples não. Até uma célula, irmãos, no nosso corpo, que é algo invisível, possui milhões e milhões e milhares de informações genéticas. Uma única célula possui milhares de informações genéticas. Uma única célula, irmãos,
possui mais informações do que todos os computadores que existem. Isso é algo sobrenatural, é algo de Deus. É algo de Deus. Você sabia que uma simples folha, se você pegar uma folha e for estudar no microscópio, ela é mais complexa do que muitos computadores aí, irmão, sistemas de computadores? É. Então tem muitas coisas que são, como o salmista Davi falou, é uma forma assombrosa como Deus nos criou, irmãos. Então, continuando aqui. Essa nova célula é um ser humano e possui identidade própria. Olha, essa nova célula é um ser humano e possui identidade própria. E, portanto, o seu direito de nascer não pode ser interrompido por vontade, desejos ou caprichos humanos. Então, essa célula já tem identidade própria. Olha, irmãos, quero dizer algo. Deus te criou de uma forma única. Você é uma pessoa única. Pode ter pessoas parecidas na aparência, mas nas informações genéticas, você é uma pessoa única. A sua impressão digital é única. Não existe outra pessoa com impressão digital igual a sua. Agora você imagine, tantos bilhões de pessoas que já existiram, né? Bilhões, trilhões, nem sei quantos. Já existiram, existem e ainda vão existir. E ninguém tem uma impressão digital igual a do outro. O desenho do seu ouvido é único, ninguém tem igual. Características genéticas, irmãos, no seu DNA são únicas, ninguém tem igual. Então, sabe o que acontece? Deus, ele te criou e jogou a forma fora, né? Deus, ele te criou exclusivo, único, ninguém é igual a você. Pode ser parecido, irmão gêmeos, não, é parecido, irmãos, fisicamente, mas é uma pessoa única. Algumas características do nosso rosto são únicos também, ninguém possui igual. Então isso são as maravilhas que Deus faz na criação do ser humano, isso é maravilhoso. Então vamos lá continuar, né? Eu não sei onde eu parei, então vou ler tudo de novo. Ainda o salmista afirma que Deus vê o embrião ainda informe e o ama em todos os processos formativos da vida intrauterina, desde a fecundação até o nascimento e por toda a sua vida. Por conseguinte, de acordo com as escrituras, a vida começa quando ocorre a união do gameta masculino ao feminino. Essa nova célula é um ser humano e possui identidade própria e, portanto, o seu direito de nascer não pode ser interrompido por vontade, desejos ou caprichos humanos. Já tínhamos lido tudo, né? Então, vamos ler aqui uma última, deixa eu ver se é a última referência, vamos estar lendo a última referência, para que os irmãos entendam aqui como que Deus é maravilhoso nas nossas vidas. Vamos ler aqui a última referência. Deixa eu ver se eu pedi também para o meu filho. Acho que eu não pedi também não, ficou faltando. Então a última referência também eu vou estar colocando aqui para os irmãos. Jeremias, às vezes, né, irmãos, eu anoto aqui na minha agenda, mas esqueço de passar para o meu filho, né? Mas vamos aqui, Jeremias capítulo 1, versículo 5. É muito interessante e eu vou colocar para os irmãos lerem aí. Olha só. Antes que te formaste, no ventre te conheci, e antes que saíste da madre te santifiquei, as nações te dei por profeta. Viu o mistério aqui, irmãos? Antes que te formasse no ventre, eu te conheci. Ou seja, Deus, ele já tinha nos idealizado antes da gente ser formado no ventre. Deus já tinha nos idealizado. Deus já nos conhecia. Deus já tinha nos imaginado, né? Deus já tinha sonhado conosco, antes de nós sermos formados no ventre. E aqui diz mais, ó, antes que saíste da madre te santifiquei. Deus já nos escolheu, já nos separou antes de nós nascermos. E aqui fala, e as nações te dei por profeta. Ou seja, antes de você ser criado, antes de você ser formado e antes de você nascer, Deus já te deu um chamado. E você tem cumprido com o chamado de Deus na sua vida? Porque Deus já sonhou com isso antes mesmo de te formar. Por isso que não podemos nunca rejeitar o nosso chamado, irmãos. E aqui eu quero ler a última referência, botar aí na tela para os irmãos também. A última referência para nós estarmos aqui caminhando para o final. Já estamos aqui caminhando para o final, mas não posso ir para o final sem colocar essa última referência aqui, irmãos. Salmo 139, mais uma vez nós vamos ler aqui o versículo 13, que é maravilhoso, né? E o versículo 14, olha só. Salmos 39, peraí que não é esse versículo, colocar aqui, versículo 13, Salmos 139, coloquei os salmos errado. Vamos lá de novo. Salmos 139, irmãos. Como se diz aí, né? Quem sabe faz ao vivo.
Salmo 139, ao vivo é assim mesmo, né? Salmo 139, versículo 13 e 14. Diz assim, ó. Pois possuíste os meus rins, cobriste-me no ventre da minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo assombroso e tão maravilhoso fui feito. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Amém, irmãos? Esse é o poema que nós lemos no início, né? E nós vamos encerrar esse último versículo com esse poema maravilhoso, porque eu achei muito bonito. E depois os irmãos reflitam mais aí na sua casa, para a glória e para a honra do nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos para o último subtópico e já vamos encerrar essa lição. Que diz assim, ó, a posição cristã. A igreja que mantém o princípio teológico da autoridade bíblica defende a dignidade humana e a inviolabilidade da vida desde a sua concepção. Ensina que a vida humana é sagrada em todas as etapas do desenvolvimento da vida e que não pode ser violada por nenhum tipo de cultura. Ratifica que toda ideologia que seculariza os princípios bíblicos deve ser combatida. Então é isso, né? Já vamos daqui a pouco passar para a conclusão, mas antes de passar para a conclusão, quero dizer mais uma coisa. A verdadeira igreja é contra o aborto. É isso que eu quero falar, irmãos. A verdadeira igreja é contra o aborto. Os verdadeiros pastores são contra o aborto. Por que eu digo isso? Porque hoje em dia nós já vemos algumas igrejas e alguns pastores, eu digo que são falsos pastores. Alguns pastores defendendo abertamente o direito ao aborto. Tem pastores progressistas que defendem abertamente o direito ao aborto. Que diz que a pessoa tem direito de abortar, que diz que homossexualismo não é pecado, e daí vai, né? Tem outras coisas que eles não falam porque fica muito na cara, porque tem coisas que eles têm vontade de falar, mas não falam. Então, irmãos, para mim são falsos pastores porque a Bíblia tem uma posição clara, e a posição clara da Bíblia é que a igreja é contra o aborto. Não temos o direito de tirar a vida de ninguém. Amém? Dito isso, vamos para a conclusão. E a conclusão da nossa lição diz o seguinte: a gestação e a procriação do ser humano são bênçãos divinas. A concepção de Cristo no ventre de uma virgem certifica a sacralidade da vida intrauterina. A interrupção da vida em qualquer fase da gravidez é uma agressão do direito inviolável de nascer. A valorização da dignidade humana, o direito à vida e o cuidado à pessoa vulnerável são os princípios imutáveis do cristianismo bíblico. Acerca do assunto, a Bíblia assegura que Deus é o autor e o detentor da vida humana. Deus, ele é a origem da vida, a vida começa nele e a vida tem que terminar nele. Ele que determina a hora de nascer, ele que determina como nascer, e ele que determina, irmãos, a hora de morrer. Às vezes você pode se perguntar, pastor, mas por que às vezes as pessoas nascem com defeitos físicos? As pessoas às vezes sofrem tanto? Irmãos, não é culpa de Deus, é culpa do próprio homem. Porque Deus, ele criou o homem perfeito, mas o homem pecou. Quando o homem pecou, entrou o pecado no mundo. Juntamente com o pecado, entrou a morte. O pecado desestabilizou a estrutura humana, a estrutura do universo, né? Com isso entrou morte, doença, entrou má formação, tudo isso. Amém? Mas apesar de tudo isso, o amor de Deus é maior. Porque quando Deus nos ressuscitar, glorificar o nosso corpo, não vai haver imperfeições, não vai haver doença, não vai haver sofrimento. Todo mundo vai ter um corpo, todos que creem em Jesus vão ter um corpo glorificado, vão ter um corpo santo, vão ter um corpo sem doença, sem enfermidade e sem má formação. Amém? Então a culpa do mal do mundo não é de Deus, mas é do próprio homem. Glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor. Irmãos, então essa foi a lição. Quero agradecer você que acompanhou do começo ao fim. Estou gostando de ter mais um novo aluno, que é o nosso irmão Israel, né? E os alunos que sempre aparecem, irmãos, é uma bênção, viu? Quero agradecer aos irmãos do Ministério Segundo o Coração de Deus, porque nós precisamos, né, de ajuda. Precisamos aí de incentivo, de motivação para não desanimarmos na caminhada. Não é verdade, irmãos? Então agradeço aí pela sua companhia, que você possa aí estar comigo na próxima lição da quarta-feira, da terça-feira, né, perdão, que vem. E a próxima lição, deixa eu falar aqui o tema para os irmãos. A próxima lição é a desconstrução da masculinidade bíblica. Até isso estão querendo fazer, né?
A desconstrução da masculinidade bíblica. Antes de encerrar, eu só quero dar um testemunho aqui, né? Certa vez eu vi um testemunho do pastor Paulo Júnior. Pastor Paulo Júnior foi numa loja comprar uma calça, né? Uma calça masculina, uma calça pra ele. E aí quando ele foi comprar essa calça, irmãos, aí ele só via calça apertada, calça ali, né, estranhas, né? Calça colada. Aí ele achou aquele negócio estranho ali e foi revirando as calças e nada de achar a calça que ele queria. Aí ele foi e perguntou pra mulher lá, vem cá, não tem calça de homem não? Calça masculina? Pra vendedora, né? Não tem calça de homem não? Calça masculina? Aí a vendedora falou, não, essas aí são as calças masculinas. Aí ele estranhou, né? Ele estranhou, irmãos. Então o que acontece? Existe também a cultura, nós não estamos falando, né, que é a veste que determina nada, mas é porque existe uma cultura, irmãos, que estão também querendo tirar a masculinidade bíblica. Então semana que vem nós vamos aprender sobre isso também, amém? Glória a Deus. Então esse foi o estudo, irmãos, quero aqui ministrar uma bênção sobre a sua vida. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua saúde, Deus abençoe seu emprego, seu trabalho, o fruto do seu trabalho, seu salário. Deus abençoe seus filhos, seus pais, seus irmãos, o seu lar. Deus abençoe todas as áreas da sua vida. Deus abençoe seu emocional, seu sentimental, seu espiritual, e que Deus cumpra todos os planos dele na sua vida e na vida da sua família. Amém? Deus te abençoe e não se esqueça, ame a Deus, ame ao seu próximo e em tudo dê graças, porque esta é a vontade do Senhor. Fiquem com Deus e até a próxima, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos? Glória a Deus.